Olá, boa noite, como vai? Hoje vamos falar sobre uma, uma live. Meu nome é Márcia Moretti. Quem quiser começar, a gente vai falar sobre um assunto bem interessante hoje, com um convidado bem especial também, né? Então vamos esperar um pouquinho o pessoal se conectar para a gente poder iniciar essa live tão especial com um assunto de extrema importância para a gente que faz dor, né? Como uma estratégia interessante, né? Então, deixa eu só aguardar o nosso convidado. Oi, Rafa, tudo bem? Deixa eu só autorizar aqui. A gente já vai começar, esperando entrar o nosso convidado, Rafael. Só um pouquinho. Oi, Oi, Márcia, Rafa, tudo tudo bom? bem? Tudo certinho. Tá me ouvindo direitinho? Tô, e você, tá me ouvindo? Tudo jóia. Como você tá? Maravilha, tô bem, tô Tá bem? super bem, apesar do isolamento social, que deixa a gente assim, tendo possibilidade, mas é bom, tá É, tudo legal. temos que aproveitar pelo menos o lado positivo, né? Pra gente seguir Sim. em frente. Oi, Rafa, obrigada né, você ter aceito o convite aí. Valeu, muito bom. Ah, eu adorei. Esse tema, né, de que tanto você domina, por que que eu escolhi, né, na realidade, assim, você já vai se apresentar, eu estava falando até antes de você entrar, que é um tema bastante importante, né, e que a gente ainda, eu percebo, né, a gente profissional de saúde nós temos ainda algumas crenças e mitos acerca da hipnose, né, que eu acredito que aqui é um caminho e uma forma da gente esclarecer também. Temos alguns pacientes, temos alguns profissionais de saúde também, ao Gabriel, querido, né? Muito Temos bom. a Raquel, E aí, Sua, Gabriel? a Dalila, sua amiga, lembra, Ah, muito bom, Dali. o Ah, Leandro, top. acho que o Leandro Nossa, foi da top. tua turma, né? Acho Sabe, que o fiz, Tobias, Leandro? É, foi da minha acho que ele turma? foi da turma, acho que É, sim, pode da ser. pós, eu acho que sim. Ah, É, o Dr. muito bom. Carlos. Ó, Então, muito bom, só gente até um bacana. pessoal que mandou assim, ô Márcia, é bem interessante, eu queria até entender um pouquinho melhor sobre isso, como que eu posso, né? Como que é isso, né? Eu falei, assiste lá, porque o Rafael é mestre nisso daí, e com certeza ele vai poder nos esclarecer. Bom, Rafa, eu queria que você se apresentasse, né? Você é fisioterapeuta, né, de Sim. formação, hipnoterapeuta também. E eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação né, quanto fisioterapeuta, indo para essa área da hipnose, né? Para poder se apresentar aí para a galera que está nos ouvindo aí. Ah, é um prazer. Márcia, desde já, obrigado. Adorei esse convite, porque faz tempo que a gente não se falava para Foi. trocar ideia, né? E poder fazer isso online está sendo muito bom. E ter amigos, pessoas que eu não via também há muito tempo. Tem bastante gente legal aqui que a gente está podendo se ver agora só online, né? Mas muito bom poder estar aqui com você. Então, para me Uhum, apresentar um pouquinho, bom, eu sou fisioterapeuta, eu fiz a especialização em dor lá no Einstein, quando a Márcia estava coordenando, fiz uma especialização em biomecânica, e antes de me formar em fisioterapia, que eu me formei em 2006, eu tive um bom encontro na faculdade, indo para uma palestra na área de psicologia, e eu vi uma palestra sobre hipnose, mito ou realidade? E aí, naquele momento, eu achei assim que era mito, sabe? Eu não conhecia nada de hipnose, eu falei, ah, esse negócio vai ter alguém lá para desbancar esse mito que está dentro da psicologia, né? Aí, quando eu olhei assim o cartaz, tinha um PhD, me aproximei,
Falei, ué, a pessoa tem 10 anos de CNPq, então trabalha com pesquisa, tem um pós-doutorado na área de cardiologia, em psiquiatria. Falei, poxa, eu vou escutar, que eu quero saber mais sobre isso. Deve ser uma super palestra, né? Aí quando eu cheguei, para minha surpresa, ele apresentou um monte de evidência científica em várias áreas sobre hipnose. E como eu estava estudante em fisioterapia, eu fiquei encantado por aquele mundo, né? Falei, eu quero conhecer mais disso. Eu tive a sorte de, naquele momento, eu nunca tinha tido experiência com hipnose, mas ele me chamou lá no palco, na palestra, e eu tive uma experiência com hipnose naquele momento, que eu percebi algo bem parecido com o que eu já tinha vivenciado durante as meditações. Só que além de ter vivenciado a experiência, né, de estar dentro da gente, confortável, muito gostoso, essa experiência íntima, né, de prazer, e aí eu comecei a perceber que em algum momento ele falava comigo e depois eu comecei a perceber que tinha as pessoas, eu me dei conta que eu estava lá no auditório e por um breve momento falei, nossa, eu deixei de escutar, as pessoas estavam aqui em volta. Que bacana, eu fiz né, como se fosse uma negligência daquele espaço. Aquilo me chamou muito a atenção. E aí ele me pediu para, olha, estava de olho fechado, vou passar aqui uma flor na sua frente e me diz pelo cheiro que flor é essa. E eu senti um aroma que parecia de uma rosa, né? E as pessoas riram muito. Aí eu falei, caramba, por que as pessoas estão rindo de um negócio assim, né? Bom, aí no final eu entendi, porque não tinha rosa nenhuma, era uma alucinação Sim. olfatória. E eu terminei aquilo falando, caramba, foi muito rápido que eu entrei nesse espaço de conforto. Tive uma mudança sensorial importante. Quero aprender a fazer isso. Aí eu fui falar com ele no final da palestra. Falei, olha, quero aprender esse negócio, essa hipnose. Aí ele falou, olha, primeiro se faz programação neurolinguística. E aí eu fui fazer a programação neurolinguística, que durou um ano. Me formei e dentro dessa formação eu tinha um módulo sobre hipnose. Então, durante a faculdade, eu já tive a oportunidade de conhecer uma ferramenta de comunicação muito bacana, que é a programação neurolinguística, e dentro dela aprender hipnose, e aí me abriu um monte de caminho. E eu comecei a estudar mais sobre hipnose, estava fazendo na faculdade, estudando sobre imagética motora, que na época, em 2004, pouca gente falava sobre isso, né? E aí, quando eu comecei a pensar nas duas, eu falei, nossa, tive uma ideia sensacional. Eu vou juntar a hipnose com a imagética, vai potencializar a imagética. Aí, lá no laboratório que eu estava fazendo iniciação científica, a coordenadora falou, mas Rafael, você já pensou para ver se alguém já fez isso antes? Aí eu, com certeza não, né? Hipnose, imagética. Só que eu fui lá na base de dados do PubMed procurar e, obviamente, já tinham feito e estava lá mostrando que potencializava os efeitos da imagética motora. E aí, imagética motora, para quem não sabe, é a imaginação de movimento e a repercussão que isso tem no nosso cérebro, no nosso encéfalo, e também a repercussão física, né, na habilidade motora, na aquisição de padrões de movimento. Enfim, essa foi meu início com a hipnose e de lá fui desenvolvendo, estudando mais, conhecendo outros cursos, porque aqui no Brasil a gente não tem algum curso longo que a A gente possa formação, conhecer, né? uma formação longa. Porque a hipnose é um campo muito grande, né? A hipnose é como falar fisioterapia. Fisioterapia, se você falar, eu sou fisioterapeuta, não É. sei o que eu faço. Eu sei mais ou menos, mas eu não sei se eu trabalho em CTI, com a parte pneumo, respiratória, ou se eu vou fazer, se eu trabalho com hidroterapia, se eu Neuro, trabalho em né? consultório, com neuro, milhares de oportunidades, né, de formas de apresentação. A hipnose também tem muitas áreas. E aí eu comecei como todo bom curioso, ir conhecendo outros cursos, fazendo formação. E eu estava dentro de um hospital universitário que eu podia, claro, bem embasado, trazer como opção, como um recurso terapêutico somado à fisioterapia. Então, eu estava já trabalhando com terapia manual, com movimento, e eu comecei a agregar as formas de comunicação que estava aprendendo para entender melhor o mundo do meu paciente e para poder ter um olhar de como eu poderia aflorar as potencialidades dele durante a minha comunicação, né? E aí isso foi se desenvolvendo, fui vendo que além da dor, que era o meu alvo principal, e o controle de movimento,
os pacientes relatavam outras coisas bem interessantes, como, além da dor, eu dormi melhor, me socializei, consegui não me irritar tanto com meu marido, coisas assim que que eu ia escutando, e eu ficava me perguntando, será que isso está sendo por conta da hipnose? Ou será que foi uma causalidade ao acaso e a pessoa está dando crédito para mim? Mas aí eu comecei a estudar e vi que tinha, na literatura científica, mostrando alguns efeitos secundários que não eram o alvo, por exemplo, meu alvo é a dor, mas tem alguns efeitos secundários muito positivos de trabalhar com a hipnose. Que um deles é a melhora do padrão de sono, Ansiedade, enfim, né? ansiedade, vários outros. Então esse foi meu Acho que começo e minha foi continuação. esse seu TCC lá da pós foi que nós Foi. fizemos, né? Foi, Que você me orientou. sei, foi até com um paciente oncológico, não foi? Foi, Foi, não exatamente. foi? Esse foi Eu lembro. um paciente super complexa, porque ela já estava fazendo fisioterapia lá no Gafre, com uma equipe especializada de fisioterapeutas, que trabalhava só em oncologia, e estava tendo uma dificuldade grande. A equipe me falou, Rafael, a gente precisava de um outro recurso, porque mesmo a desensibilização que a gente faz, usando o cotonete, usando umas coisas bem suaves, ela não consegue. Ela tem alodínia, tem hipersensibilidade, enfim, tem uma série de questões com a dor que não permitiam com que ela ficasse sendo tratada ali. E ela tinha já deixado o ambulatório por 2 vezes, por não se sentir confortável, né? Por mais bem feito que tivesse sido feito, porque era assim, equipe excelente, né? E aí eu falei, bom, eu posso experimentar esse recurso com ela, vamos ver como que isso acontece. E foi bem interessante porque eu tive oportunidade, como lá no hospital universitário, de testar, né, em 4 momentos diferentes. O primeiro momento eu testei uma comunicação onde a gente gera um padrão de transe hipnótico, onde a pessoa fica focada nela, mas eu não dei ainda uma sugestão de analgesia. E aí eu percebi que ela não teve redução da dor, que era o esperado, mas eu fui testando. Depois, quando eu dei em outro dia a sugestão de analgesia, eu percebi que ela teve uma resposta muito ampliada, mais do que eu esperava. Aí eu falei para Rosane, que eu não sei se ela vai estar aqui hoje, mas que ela fisioterapeuta, estava trabalhando para essa paciente. Eu falei, olha, Rô, a paciente teve uma boa resposta, eu acho que a gente vai poder usar a terapia manual junto com a hipnose. Eu fico com a parte de hipnose e você faz a terapia manual específica lá para a área da mastectomia. E assim a gente marcou um dia e foi fazer. A paciente teve uma resposta incrível. Ela não só teve a analgesia, como ela teve uma experiência que a gente chama de dissociação. Ela estava imaginando como se ela estivesse na casa da infância dela na Bahia, e a experiência dela foi tão rica e tão profunda que ela fez uma abolição das experiências que o corpo físico dela estava vivendo ali, que quando eu fiz, que a gente chama, né, de retorno da consciência para o aqui e agora, que a pessoa ela fica sempre consciente, tá, durante todo o processo, É, mas dá uma impressão que a imaginação está tão aprofundada, como aquele momento que você está lendo um livro, alguém te chama e você nem escuta. Então, nessa perspectiva da imaginação tão aprofundada, ela viveu aquilo. Quando ela se deu conta, ela falou, mas vocês não iam tocar aqui no meu seio? Aí a gente, mas já foi feito 40 minutos de eu lembro fisioterapia. disso. Aí ela ficou impressionada, ela falou, mas já tocaram em mim? Eu falei, a gente já fez o toque, inclusive no início eu toquei para ver como estava a sua resposta, porque a gente faz um condicionamento para que, se ocorrer em algum momento do tratamento uma sensação de desconforto qualquer ou insegurança, a paciente levantava o dedo, mesmo não precisando falar, porque às vezes está muito relaxado, e a gente ia parar. Mas ela não teve desconforto nenhum, foi tudo bem. No final do tratamento, ela ficou tão impressionada, aí ela falou, mas posso botar a mão, você pode botar a mão e não vai doer? Eu falei, olha, a gente acabou o processo, mas eu posso testar. Você quer que a gente faça A manobra, palpação, manobra para você ver? Aí ela, eu quero.
Aí quando a gente foi fazer o toque, ela falou assim, ah, que interessante, porque eu sei que a dor tá aqui, mas quando você toca eu não sinto ela. E ela ficou com padrão de analgesia por uns 3 ou 4 dias pós o atendimento. E Nossa, aí que legal. depois, e aí ela foi para casa super mais animada. A fisioterapeuta adorou porque conseguiu fazer as manobras de liberação, né, do tecido cicatricial, que estava bem restrito. Então a hipnose possibilitou que a fisioterapia fosse feita de uma forma mais aprofundada, Efetiva, né, né? afetiva. Então, e aí esse caso teve um ponto muito curioso depois, que na terceira, não, foi na quarta vez que eu fui atender ela, a gente já tinha marcado um atendimento em conjunto, né, com o pessoal da oncologia, e aí eu não pude ir. Eu ia me atrasar, eu não ia conseguir chegar no momento, e a paciente já estava lá, e aí a Rosana me ligou e falou, Rafael, já estou aqui com a paciente, está aqui deitada na maca, só falta você para a gente fazer isso. Eu falei, olha, não vou conseguir chegar. Aí ela falou, mas como que a gente vai fazer sem você? Ela não deixa ninguém tocar nela. Eu falei, olha, é muito fácil. Fala para ela fechar os olhos e imaginar que eu estou falando com ela que vai acontecer. Ela vai fechar o olho e vai ficar super bem. E aí eu, quando desliguei o telefone, eu não sabia se na verdade se ia correr exatamente dessa forma. Mas eu esperei. Dali 1 hora depois ela me ligou, nossa, Rafael, foi super bom. Realmente a gente pediu para ela imaginar você falando ali. Ela fechou o olho, daqui a pouco eu toquei, fiz aquele, vi se ela ia fazer o sinal, ela não fez. Eu dei continuidade igual você falou e no final deu tudo certo, foi ótimo. E aí que a gente percebe que a hipnose ela é tão fácil, né, e orgânica que a pessoa quase que aprende pela experiência do fazer ali, né? Então eu não estava lá, mas só dela lembrar, dela resgatar a experiência, ela teve Uhum. uma experiência próxima ao que eu estava fornecendo estando junto dela. Então, assim, tem coisas fantásticas, assim, de muitas É, histórias bacanas que que envolvem legal. hipnose, física. Rafa, eu queria perguntar para você, qualquer pessoa, né, paciente, né, no caso que a gente está falando dos nossos pacientes com dor, qualquer Uhum. pessoa é elegível para fazer a hipnose? Como que a hipnose age nos pacientes com dor crônica? Qual é o Ah, mecanismo de ação dele cientificamente falando, né? Porque ainda há muita gente, né, questionando, duvidando, porque a gente remete a uma hipnose que não tem nada a ver com o que é a hipnose na realidade. Então, eu queria que você esclarecesse um pouquinho isso. exatamente, Márcia. Assim, a hipnose ainda tem sofre, né, um preconceito pela informação que é vinculada muito nas mídias. Por exemplo, agora está tendo uma série no Netflix que chama Ah, Freud, né, que seria sobre um personagem que tem o mesmo nome do Freud, né, que seria um psicanalista famoso, e ele trabalha no momento com a hipnose. Só que, claro, é uma ficção, né? A gente não espera que tenha um componente de realidade. Mas quando a ficção se apropria da hipnose, ela faz a fantasia das pessoas ficarem ainda mais afloradas, né? De que é só tocar na testa e falar durma, a pessoa vai fechar o olho, ufa, vai é. alguém lá falar alguma coisa, daqui a pouco a mente ficou em outro padrão e teve uma mudança que a pessoa nem estava consciente daquilo, né? E impõe um poder sobre a pessoa que faz, né? O operador, o terapeuta, o É, hipnoterapeuta. Mas na verdade não é nada disso, né? A hipnose é uma estratégia de comunicação, várias estratégias, é um método, né, de comunicação e que nessa comunicação há uma parceria entre o hipnoterapeuta, o hipnólogo, e o cliente que está sendo submetido à hipnose, né? Que está participando da hipnose. E, e no momento que se dá a hipnose, todo o tempo a pessoa está consciente. E quando a gente pensa em hipnose, normalmente a gente pensa na pessoa de olho fechado, relaxada, em cima de uma maca. Mas a hipnose na fisioterapia, existem várias outras formas dela se dar. A gente pode fazer hipnose com movimento. A gente pode experienciar, por exemplo, o paciente com dor lombar, que está com dificuldade de abaixar para pegar alguma coisa que caiu no chão, porque ele tem medo.
E aí, quando a gente escuta, qual é esse medo? E aí o paciente fala, eu tô com medo da minha coluna travar. Travar. Aí fala, mas o que é esse travar? O que pode acontecer? E a pessoa narra, por exemplo, uma ideia de que ela viu na ressonância uma hérnia e aquela hérnia pode estourar a qualquer momento. Então, ela tem uma ideia de fragilidade e uma ideia de mecânica muito fora do que a gente sabe que é real. Então, além de fazer, né, a educação indoor, que a gente vai contextualizar isso de uma maneira diferente, a gente também vai fazer a educação em hipnose e vai poder dar para ela uma experiência de ressignificar, não só cognitivamente, a gente ensinando para ela, como a gente faz com educação indoor, mas dando para ela a possibilidade de olhar para dentro e imaginar aquela coluna que ela tem uma expectativa de ser fraca, dela ficando forte, dos músculos ficando íntegros, daquela hérnia ter um movimento e não ser algo que vá estourar como ela percebia antes. Então a gente vai mudando as características e a pessoa vai tendo não só um entendimento cognitivo, mas vai tendo uma experiência subjetiva e simbólica de mudança a tal ponto que você pede para ela, de novo, fazer o movimento gradativo e ela vai percebendo uma forma diferente, uma forma nova de se movimentar. Então, a hipnose ela pode ser feita de olho aberto, com movimento, a gente brincando com as mudanças sensoriais e trazendo, através de algumas perguntas, o foco para o que está de diferente de antes. Ah, então antes estava rígido, não conseguia botar agora. Realmente, eu sinto ela mais forte e flexível, conseguia um pouco mais para baixo. Então, a gente vai utilizando a hipnose de várias formas, né? Então, a hipnose não tem uma forma só. Claro que de vez em quando a gente pode ter a pessoa deitada na maca ou em uma cadeira para ter um relaxamento mais adequado e nesse relaxamento ter algumas instruções de visualização, de uma imaginação em um determinado ponto. A gente pode utilizar também ferramentas como histórias, anedotas. Então, só que todos eles têm um porquê de serem usados, né? Não é arbitrário. A gente Uhum. vai Tem uma escolher, metodologia, ter né? uma Correta. metodologia, Uhum. claro, e tem um objetivo final que a Sim, gente espera concretizar. Então, a tá. hipnose ela é uma ferramenta de comunicação que a pessoa está sempre consciente, participativa, e a gente pode ensinar, tanto no consultório, como agora nos atendimentos online que eu tenho feito, ou nos cursos de auto-hipnose, seja online ou presencial, ensinar a pessoa a auto-hipnose, ela gerenciar suas próprias percepções de mundo. Não só a percepção de dor, mas várias outras. A relaxar o corpo, a dormir melhor, a sentir mais tranquilo no dia a dia, focar a atenção no estudo, qualquer coisa. E Então, geralmente essas sessões elas têm tempo, tem uma. Como que você define o tempo? Quanto tempo dura cada sessão e o intervalo entre uma sessão e outra? Ou não tem isso? tem. A forma com que eu trabalho hoje em dia é muito personalizada. Então, eu tenho contato com a pessoa, depois que a gente faz a anamnese, faz toda a avaliação, eu tento perceber qual é a necessidade, em que momento ela está. Então, por exemplo, se a pessoa me procurar, Rafael, eu já estou em tratamento com um fisioterapeuta e ele me indicou só para você me dar recursos de auto-hipnose, porque ele acha que vai ser bom até durante o tratamento. Então, a pessoa vem, como já aconteceu semana passada, inclusive, online. Eu dou uma aula para a pessoa de auto-hipnose, dou o recurso para ela, ensino ela a usar e ela vai administrar a auto-hipnose Legal. da forma com que ela queira. Ou, se for um paciente que a gente está trabalhando com movimento e com hipnose, eu sempre tento perceber qual é o momento que o paciente precisa de cada ferramenta. A hipnose ela pode durar alguns minutos ou pode durar a sessão inteira de uma hora ou até sessões mais longas. Depende muito da metodologia. Eu atualmente eu uso a hipnose como recurso dentro da fisioterapia e fora dela. Então eu atendo
como fisioterapeuta e como É. hipnoterapeuta. Então, dentro da fisioterapia, ela normalmente é associada a outras estratégias. E em alguns momentos eu ensino para os meus pacientes, em algum momento da terapia. Como hipnoterapeuta, aí vai variar também com anamnese, então pode variar de 2 horas a 1 hora a sessão, E, a consulta e de hipnose. qualquer, está indicado em qualquer tipo de dor característica. É isso que é mais legal, Márcia. Qualquer tipo de dor, a gente vai ter um benefício da hipnose, por quê? Antigamente, a hipnose sempre foi usada para tratar dor, desde antes da gente ter a ciência que a gente tem hoje em É. dia, né? Mas o que acontecia? As Antigamente pessoas fazia tinham. cirurgia, né? Bem lá Exatamente. atrás, né? Bem Claro, na antiguidade, né? É, E utilizando esse método, né? Sem anestesia, sim, né? exatamente. Era um método de anestesia, porque Exato. antes da anestesia química existir, a Isso. hipnose era difundida por isso, né? Então ela tinha grande valor para analgesia e para anestesia, seja de cirurgias, enfim. O que aconteceu que aumentou muito a procura e a demanda tanto dos pacientes quanto dos profissionais de saúde foi o progresso da ciência e a possibilidade de a gente entender que aquilo que a gente vê acontecer no consultório tem uma base científica, tem uma forma de a gente enxergar através das neurociências, da gente entender que aquela mudança de percepção não é só porque a pessoa quis me agradar e falou que melhorou. Ela não falou que melhorou para agradar. A gente sabe hoje em dia, com os estudos de ressonância magnética funcional, que tem mudanças significativas, substanciosas em várias áreas do sistema nervoso, tanto periférico quanto central, desde medula até as áreas do encéfalo. Então, que mudanças são essas? Mudanças funcionais, metabólicas, e fazem com que a gente entenda que a hipnose é uma estratégia de comunicação que gera uma mudança real, uma mudança de percepção por alterar a forma de funcionamento cerebral. Então, é uma das formas que a gente enxerga a hipnose hoje. Considerando que é uma estratégia onde você vai tirar o foco, né, o paciente da dor, né, daquele ciclo vicioso, né, Então, e olha que que interessante. independente da característica da dor, origem, né, e não importa, né, a gente tem muito forte o perfil desses pacientes, né, que vivem naquele medo né, aí você tem dor, aí você tem aquele modelo, né, que você, sedentarismo, aí com medo de ter dor, você também fica isolado, aí deprime, então entra naquele ciclo, né? Biopsicossocial da dor crônica e que muitas vezes o paciente fica naquele limbo, né? Ele não melhora, né? Então, Sim, e a vantagem que eu vejo também é que o paciente ele pode aprender e com isso ele também pode, né, fazer a sua autogestão através da auto-hipnose, até para quando começa a perceber aqueles gatilhos de dor, ele fazer para poder não entrar num processo, né, de intensidade forte da dor, né? Então tudo é autogestão, né? Tudo é é educação, verdade. né? Não só, mas é uma ferramenta bem interessante pelo que eu pude já acompanhar de alguns poucos pacientes, né? E você sabe, Márcio, uma coisa interessante, que quando eu falo de hipnose, os nossos colegas normalmente pensam assim, então é uma técnica de desviar o foco de atenção da dor, né? É muito comum a gente escutar isso. Mas quando a gente tem alguns artigos que comparam formas de analgesia, né, de condução. Então, quando se compara, por exemplo, a hipnose, todo o contexto de hipnose, tá? Alguns pacientes vão receber, por exemplo, analgesia focal, que é uma forma que a gente usa, ou o outro vai receber uma instrução de dissociação, que eu já vou explicar o que que é, e o outro vai receber uma instrução, né, uma sugestão de relaxamento. E eles querem ver como que isso modifica a experiência de dor. Então, se a gente fosse, de repente, perguntar para quem está ouvindo, né, para os fisioterapeutas ou médicos, pessoas da área da saúde que estão escutando a gente e que não trabalham com hipnose, qual dessas formas, né, então, levar o foco de atenção para a área de dor, dissociação, que é se imaginar longe dessa dor, ou relaxar.
qual dessas formas seria mais efetiva? Quase todo mundo vai responder fugir da dor, né? Se Uhum. ver longe da dor. Isso é o mais comum. E o que a gente sabe é o contrário. A gente, quando leva a atenção para a área de dor, a gente consegue, com a hipnose, fazer modificações muito intensas na perspectiva de dor, e às vezes até a abolição da dor, né? Então, quando um paciente está com dor, por exemplo, no ombro, eu posso levar a atenção dele para o ombro e gerar, através da minha comunicação, um primeiro entendimento sobre aquela dor. Então, eu posso perguntar para ele como ele percebe aquela dor. De uma forma metafórica, se ele me explicar aquela dor de uma Sim. forma metafórica, eu posso ir auxiliando com que ele mesmo tenha uma experiência de mudança dessa simbologia que tá manifestada como dor. Uhum. E quando isso vai tendo mudança, a pessoa vai percebendo diminuição ao mesmo tempo que essa simbologia que está no imaginário vai acontecendo uma experiência física. Porque a gente sabe, né, Márcia, que a dor é uma experiência. E a Sim. experiência, ela é uma tradução de vários sinais, né, de várias de vários sinais orgânicos que vai ser interpretada no nosso cérebro, em várias áreas do sistema nervoso central, vai ser traduzida para uma experiência que tem relação com a nossa história de vida, com Sim. aprendizados, com uma série de coisas, Uhum. e no final a gente vai dar um nome para ela que vai ser dor. Ah, a dor Uhum. aqui com uma intensidade X ou Y. Mas quando a gente começa a trabalhar com essa ideia da dor, a gente consegue uma modificação da experiência final. E a pessoa pode Uhum. reconhecer É, a mudança da dor em tempo real ali. Bom demais. inclusive eu imaginar, você deu o exemplo do ombro, né? Citando assim, né? De repente ele fala, parece que estão martelando, parece que tem um saco de 20 quilos aqui no meu ombro, né? Na minha cervical, sei lá, né? São queixas Aham. variadas, né? Quando você faz realmente essa abordagem, né? Você pode estar mudando a percepção dele, né? Sim, Trazendo uma outra, ele entendimento disso e está trazendo, né? Acho que é isso que você e isso é muito importante, porque as pessoas que não conhecem a prática, ou realmente não têm contato, por falta de oportunidade mesmo, porque não é uma coisa que a gente vê toda hora no centro, mesmo em centros de dor, né? Em é centros, verdade. seja público ou privado, você não vê esse tipo de estratégia de terapêutica, né? Sendo utilizada com frequência. Então, às vezes, isso realmente a gente acaba, né, assim, tendo preconceitos, né? Por não conhecer exatamente, né? Então, eu É acho que verdade. é um esclarecimento que você fez bem interessante, né? Eu acho que, para todo mundo, eu acho que abre um pouco, né? A gente abre um pouco a lente para outras coisas, né? E o Com quanto certeza. também a gente pode pensar que isso, para os nossos pacientes, quem está ouvindo, né? Possa também, além de outras coisas, da fisioterapia, da psicoterapia, enfim, né? Uhum. Ser uma estratégia que pode agregar muito valor na prática clínica dos profissionais. Mas, Muito. ô Rafa, como que faz, como assim, por exemplo, aqui a gente tem alguns pacientes, né? Como que esse paciente ele pode, o que que ele deve fazer para aprender, para buscar um profissional? Como que ele pode para se beneficiar dessa estratégia terapêutica que é a hipnose para o alívio da dor dele? O paciente, você diz? Sim, paciente, É. primeiramente. Então, o paciente que quer ter uma experiência com a hipnose, é o ideal que procure saber se a pessoa que ele está procurando para ser atendido com hipnose, se tem certificação em algum Formação. curso, uma formação, quais são as formações, pesquisar um pouquinho, como a gente faz com tudo, né? Eu acho que a pesquisa é fundamental. E também conhecer, eu acho que também, além do conhecimento se tem uma formação técnica por detrás, também um primeiro encontro, porque é importante que a pessoa sinta uma experiência Empatia. empática, isso, uma Uhum. empatia, então se sinta segura. E a segurança não é só pela pessoa ter uma boa formação, né? Claro que uma boa formação aumenta o nível de segurança,
A hipnose é extremamente segura. Isso é uma outra vantagem da hipnose. Os artigos que tem, que comparam, que fazem essa abordagem de tentar entender a segurança da hipnose, os efeitos, que eles chamam de efeitos adversos positivos, são só positivos. Então a gente não tem nenhum efeito adverso negativo. Sim. Então a hipnose Nenhuma, é também não segura. tem nenhuma contraindicação também. Não tem. As contraindicações são todas relativas e estão mais associadas a algumas psicopatologias e a expertise do terapeuta. Então, o terapeuta que não se sentir confortável não deve trabalhar com alguns tipos de patologias, psicopatologias. Mas existem profissionais que lidam justamente usando a hipnose com esses pacientes onde existe uma contraindicação relativa. Relativa por isso, porque precisa de ser um bom terapeuta para atender. Tá. Então, e aí você acha que quando esse paciente buscar esse profissional, ele pode aprender a fazer sua, né, auto-hipnose e, Claro, consequentemente, ele vai ensinar, dar toda essa estrutura e recurso para ele fazer no seu dia a dia, enfim, né? em um primeiro Aprender. atendimento, a gente vai ter uma avaliação, a gente vai querer saber também sobre a história, igual uma avaliação que a gente faz Sim. quando vai ao médico, fisioterapeuta. Se for buscar um profissional que trabalha com hipnose, também vai querer saber dessa história, com quem que ela está trabalhando, o que ela já fez de tratamento, o que ela está fazendo de tratamento. Deve ligar, né, para conversar com esses profissionais, com essa rede, e aí vai oferecer, tanto online quanto presencial, atualmente online, né, que a gente está fazendo tudo online, É. então a gente vai oferecer uma estrutura de tratamento onde o terapeuta vai ser o condutor daquela experiência junto com o paciente, onde o paciente vai estar lúcido, orientado, acordado e vai brincar com a imaginação e vai ver a repercussão disso no próprio corpo e nas percepções. E em algum momento vai aprender também auto-hipnose para poder manejar de forma onde ele possa estar só não dependendo mais do terapeuta e Sim. podendo gerenciar sua própria dor ou desconforto ou o que seja que ele foi buscar. Então, Legal. e uma outra forma de aprender tem alguns É. pacientes que podem querer, olha, eu já estou trabalhando com um terapeuta e eu gostaria de aprender a auto-hipnose para controlar a intensidade da minha dor. Então, também existem cursos de auto-hipnose e Ah, atendimento, onde em vez da gente atender para tratar o paciente com hipnose, a gente vai ensinar a auto-hipnose em pequenos grupos ou até individualmente que mesmo. Tudo isso pode legal. ser feito. Tá? Uma boa dica tanto para paciente como também para profissional que queira indicar para algum Claro. paciente, né? Sim, eu Em trabalho relação com aos muitos. profissionais, tem muitos Sim. profissionais aqui, inclusive fisioterapeutas e médicos aqui que eu estou olhando, estava lendo aqui. Muito bom. Em relação aos profissionais, deixa eu te perguntar: Aham. qualquer profissional de saúde pode ter formação? Como buscar essa formação? Ele pode cobrar por isso, né? Depois de formado, né? Sendo um terapeuta, né? Como que isso funciona? Sim, os profissionais de saúde, todos eles podem e devem buscar a hipnose, porque ela é uma ferramenta extremamente flexível, ela cabe para qualquer tipo de tratamento, mesmo a pessoa que usa, que já trabalha, por exemplo, um psicólogo, que já tem uma estratégia psicoterápica, a hipnose Sim. soma muito, né? Acelera, a hipnose ela é um catalisador de terapias. Então, aonde você põe a hipnose junto, a gente tem artigos, por exemplo, com terapia cognitivo-comportamental, quando a hipnose é incluída junto da terapia, aumenta o resultado, o bom resultado da terapia cognitivo-comportamental. A gente também tem, recentemente, um trabalho da hipnose junto com a educação em dor, melhorando o Ah, resultado da educação em dor. A que gente tem legal. hipnose associado a fisioterapia motora, fisioterapia respiratória. Tem
dá para associar com tudo, com treinamento físico. A Mari Coutinho chegou aí, uma super. É, a Na Mari é área de educação top. física, a Mari é a mais top que eu conheço. A Mari é muito. E ela daqui a pouco vai. Engajada, né? A Mari Mari já trabalha com vários recursos próximos da aham, hipnose sim, sim. de forma sensacional. Então, a hipnose é bem flexível, a gente pode Uhum. estar usando, qualquer profissional pode conhecer e usar. Formas de adquirir esse conhecimento através de curso. Os cursos são talvez a forma mais fácil de aprender. Alguns livros, a gente tem livros que têm uma qualidade boa, que dá para conhecer bastante da hipnose, mas é importante que tenha uma prática guiada, né? Que tenha alguém experiente junto para poder não só dar informação, mas ajudar nos primeiros passos. É muito comum a pessoa que começa a aprender hipnose, por lidar muito com a subjetividade do sujeito, fiquem inseguros, né? De será que, e se eu propor uma mudança de dor e não mudar nada, o que eu faço, né? Fica desesperado. Então, quando você tem alguém experiente, a gente flexibiliza, ensina outras formas de fazer o manejo da dor, de fazer o manejo da expectativa e poder entregar uma experiência onde, quando não tem uma experiência tão boa quanto a gente deseja, o que pode ser feito nesse momento. Então, todos esses recursos é importante que sejam dados durante os cursos, principalmente presenciais, mas agora os online, a gente está conseguindo nos cursos online ter experiências bem próximas do presencial, até dividir em salas, é muito bacana essa Agora tem dinâmica, esses né? recursos, né? Então E, assim, curso é o e, principal instrumento e e os tem livros para algum, associar. e tem alguma sociedade, tem uma associação, onde a gente acha esses cursos assim, né? Que tem realmente valor, né? Que tenha qualidade. Sim, aqui no Brasil, nos últimos, eu acho, 5 anos, talvez um pouquinho mais, a gente teve uma explosão de sociedades e associações. Então, tem vários grupos com diversas lideranças, né, que trazem possibilidade de cursos e indicação de alguns Uhum. cursos, mas a gente não tem é, uma chancela assim, que fale, esse curso daqui tem todos esses requisitos, tantas horas Te aula, habilita, né? compõe, te habilita. Não, Não, né? porque no Brasil a gente não tem uma regulamentação da Regulamentação. hipnose a nível nacional. Então, o É que isso que eu ia acontece? perguntar. Os Uhum. profissionais, bom, fora do Brasil, a Associação Internacional, né, de associações grandes associações de hipnose, o que elas falam? Que a hipnose, elas sugerem para os outros lugares do mundo que a hipnose seja usado como recurso por profissionais da saúde e que esses profissionais se capacitem até se sentirem aptos a cuidar dos pacientes dentro da sua área, com as suas habilidades adquiridas nos cursos, nos livros. Então, a gente tem várias formas da gente adquirir esse conhecimento. O importante, assim como procurar um terapeuta, quando vai procurar um curso, saber da trajetória da pessoa que está dando o curso, quanto tempo ela tem de experiência nessa área, porque, claro, que experiência não é a única coisa que conta, né, Márcia? Mas a É, experiência dá para a gente também uma vivência que a gente já passou por vários percalços, por vários problemas no caminho, que a gente consegue fazer com que as pessoas que estão começando possam ter uma visão e uma estratégias para lidar com essas mesmas coisas que vão surgir em algum momento, né? é. Então, é E, importante. e aí hoje você tem a hipnose agregando na sua prática quanto fisioterapeuta e você também pode atender o paciente só para hipnose, não Sim, necessariamente, né? E aí cobrar isso como uma consulta. Seria assim, é, uma sessão. Seria assim? seria assim. Entendi. Uma Tá. consulta de hipnose vai ser. Cada profissional trabalha de uma forma, né? Tem profissionais que trabalham só com hipnose.
Então, são hipnoterapeutas e que têm formações, inclusive, que não são da área da saúde, porque no Brasil a gente não tem, né, Aham. Regulamentação uma da profissão. regulamentação própria, então Uhum. é uma profissão livre, né? Então, mas quando a gente trabalha dentro da área da saúde, a gente vai procurar instrumentalizar para cada prática, né? Então, mas de uma forma geral, a dor é uma coisa que liga, né, todos os profissionais de saúde. Então, quando a gente ministra os cursos de hipnose para controle de dor, é bem comum que a gente tenha pessoas de todas as áreas, psicólogos, educadores físicos, fisioterapeutas, médicos, todos no mesmo espaço, aprendendo a manejar a dor, aprendendo a neurociência da dor e da hipnose. Então, É, é verdade, é. Agrega muito, né, valor na prática clínica, independente da especialidade do profissional, né? sim, E a gente vê, né, lendo e buscando aí um embasamento, né, é tão importante que às vezes as pessoas não valorizam, né, uma prática simples, né? Não é, né, basta você realmente estudar, se embasar, né, cientificamente, né? Porque muitos estudos vêm mostrando que, independente do perfil e característica da dor, né, você tem resultados maiores, bem significativos, né, de melhora, de controle de analgesia, né, onde você tem todo um mecanismo que desencadeia, né, dentro do sistema nervoso central, como você já citou. Então, eu acho que assim, a gente precisa conhecer um pouco mais, né, antes de... E, de repente, pode, por ser uma técnica não tão complexa, você aprender e se formar, não para, mas para usar no seu paciente do dia a dia, né? Seja que você é, lide com a dor aguda ou a dor crônica, independente né, da sua área de atuação, eu acho que é uma aquisição, um investimento muito interessante para a gente, profissional de muito. saúde, que lida com o paciente, né? Porque a hipnose ela é um recurso, depois que você aprende, ela não tem um custo, não é um aparelho, né? É, Apesar de ser um instrumento de neuromodulação, ela exato. não, você não precisa ligar na tomada, você precisa estar ali com o paciente na sua frente, né? E a complexidade da hipnose varia muito de que hipnose a gente está falando, né? Então, por exemplo, na hipnose clássica, que é uma abordagem que ela é mais linear, né? A gente tem uma sequência mais organizada, é mais fácil da pessoa começar aprendendo pela hipnose clássica. A hipnose ericksoniana tem recursos fantásticos. São estratégias de comunicação muito mais rebuscadas, onde a gente vai aprender padrões muito diferentes de linguagem, de estruturação, do atendimento, a forma de levar o paciente para a ter uma experiência da hipnose, até na redução de dor, é bem diferente da hipnose clássica para a hipnose ericksoniana, que seria a hipnose mais moderna, né? Que é uma Uhum. hipnose conversacional. Então, Ah, não tem aquele perfil, né, de olha aqui no meu dedo, turma, nada disso. A é, pessoa, a gente está conversando e eu sim. estou usando estratégias de Tem muita comunicação. gente que hipnotiza a gente, né? Só de conversar, né? É verdade. Não, mas você sabe que isso daí é tão importante porque às vezes as pessoas não se atentam a isso, né? Mas veja, se você pensar, logicamente, né? Eu estou falando assim, né? Trazendo para a minha realidade, né? Eu não preciso ter grandes formações em hipnose, tipos de hipnose ericksoniana, não importa. Uhum. Mas veja o quanto o conhecimento pode fazer a diferença. Só você fazendo o curso de PNL, a gente já muda completamente a nossa abordagem, a nossa Com relação com o certeza. paciente. Imagine com a hipnose, né? Então É, muda toda a sua anamnese, muda a maneira de você interagir com o seu paciente, né? Então eu acho que de uma forma ou verdade. de outra é fantástica esse saber para o profissional de saúde, né? A gente está trazendo aqui para dor, né? Mas independente da Uhum. área, né? Porque é o nosso foco de atuação, né? Mas eu acho que assim é uma dica muito legal, né? Sua, Rafa, pela sua experiência, o quanto que imagine
o antes e o depois, né? Um divisor de águas aí na Ó, maneira de muito, abordar e de tratar o seu paciente, né? Então com são coisas que a certeza. gente precisa estar com a mente um pouco aberta, né? A lente, né? Amplificada para absorver com novos, agregar. Sozinho, nada sozinho É, vai resolver, nada, nada. Isso aí, quem é sabe, quem está verdade. na lida todo, né? No dia a dia a gente sabe que. É, Mas eu acho que são as coisas que vão se complementando, né? Entrando aí como um sim. recurso interessante. Bom, Rafa, já estamos acabando o horário. Eu queria que você mandasse uma mensagem aí para a galera que está aí. Tem a Carol Té, tem um monte de gente, gente boa. A Mi, Michele, querida amiga, o Leandro, a Ah, Mari quanta gente Coutinho. bacana. A Mari Ó, faz Coutinho tempo que falou eu que vejo você esse povo. resolveu a insônia dela É verdade. com a Que bom. hipnose. A E Lucimara, a foi uma Deise. das mais rápidas, hein, Mária? É? Aí, que Padrão bom, aí antigo já tá. de insônia e super rápido. Tá Que vendo? eu até, eu, como terapeuta, fiquei surpreso com a velocidade que a Mari teve o processo dela terapêutico. Porque não Que depende só legal. de mim como terapeuta, né? É, a pessoa que está comigo tem suas potencialidades. E então, Você falou isso aí, eu isso. lembrei de uma coisa. Eu já ouvi falar que tem gente que fala assim, eu não, nem toda pessoa você consegue, né? Que ela Não, tenha realmente, não isso não é confere, verdade. não, né? Porque Não, ela fala, comigo não funciona. olha, sabe que a única coisa que faz não funcionar é se a pessoa não tiver a fim de participar. Se Ah, ela não tá, tá. quiser, não vai acontecer nada, claro, mas ninguém vai querer fazer hipnose em ninguém se a pessoa não Não, quiser. mas isso em qualquer Nem coisa, né, Zé? fisioterapia, né? Você não vai É isso que eu falei. agarrar o joelho da pessoa porque você tá com Meditação, dor. você acha que você consegue fazer meditação se a pessoa não está nem aí, não está focada, né? Não está, né, É, a pessoa tem concentrada? que querer participar, mas É. querendo não tem essa barreira. A gente Uhum, consegue, existem milhares de recursos, né? E a gente legal. consegue sim trabalhar com todas as pessoas, diferentes formas de trabalho. Então a gente tem uma Ah. ferramenta para cada um. A gente Bom, personaliza. Rafa, então eu queria agradecer você aqui. Eu queria que você mandasse uma mensagem final para o pessoal. Veja que o Rafael, ele é, né, até deixa a gente até motivada, né, para a gente buscar, né, e tentar, porque eu acho que é realmente tudo que a gente puder, né, agregar, né, valor na nossa prática clínica, eu acho que a gente vai poder fazer a diferença na vida dos pacientes que sofrem com dor. E aí eu queria, para a gente finalizar, que você mandasse aí uma mensagem para o pessoal, o que eles devem buscar, o que você recomenda para quem está nos ouvindo aí. Então, para os terapeutas, e independente da área, quem cuida de pessoas em momentos de dor, busquem se aprofundar no conhecimento literário, científico sobre a hipnose. A gente já tem muitos artigos com um ótimo metodologias incríveis, então a gente consegue entender a hipnose através de um olhar da neurociência. Isso dá para a gente uma tranquilidade de saber que o que a gente está fazendo já tem Científico. evidência científico e a gente já tem evidência em vários tipos de estudo. E para quem está escutando e é paciente, está em um momento de sofrimento com dor, a hipnose pode somar, pode agregar a tudo que você já vem fazendo. Então você não precisa deixar de fazer uma psicoterapia, porque a hipnose ela soma a essa estratégia. Você não precisa deixar de fazer acupuntura ou fazer fisioterapia Ela é ou bem amigável. tomar alguma medida. Ela é amigável, ela é super legal, é fácil de fazer, é gostoso de fazer em você mesmo. Aprenda a auto-hipnose e para todo mundo. Então, auto-hipnose para terapeuta, para paciente, aprendam, é muito bom, Para vale quem a pena. cuida, Eu né? uso muito. Para quem cuida é excelente, eu já usei em várias situações da minha vida, não vai dar tempo de contar aqui, mas é uma ferramenta assim ímpar, Tem fantástica. muitos casos. E até porque também não é só a dor em si, né? A gente foca no dor, mas o Não, paciente que tem dor crônica, ele tem fadiga, ele tem sim, insônia, distúrbios. ele tem angústia, né? Então, assim, são, né, desequilíbrios generalizados que acho que isso já ajuda muito. Rafa, E a muito hipnose obrigada. Oi, ajuda em fala, tudo querido. isso. Não, eu ia falar que a É, hipnose, em todas é. essas áreas, ela vai ter seu papel.
como a Então, Mari mesmo citou na insônia. Então, é, a gente está falando porque isso aí. quando o paciente vem para a gente, ele vem no, né, um pacotinho, né? É, Que não é só a dor, né? é O verdade. componente físico, às vezes, é o menor dos nossos problemas, né? A gente tem toda uma história Pô, aí por crônico. trás. É, E aí a gente precisa, eu acho que cabe bem, independente né? com certeza. Daquilo que o paciente traz. Mas, de qualquer forma, muito obrigada. Ai, agora eu fiquei animada para aprender isso aí. Eu vou ir atrás de Isso. você, quem quiser. Vai ver os Qual é o cursos. seu. Daqui a pouco, Fala seu é Instagram. no Instagram, esse está aqui em cima, Tá. arroba o ponto Rafael Luz, Rafael com PH, Luz, Luz. Daqui a pouco vai ter uma possibilidade de curso de auto-hipnose online. Então fiquem ligados lá que Ah, eu quero. eu vou botar, provavelmente na Não. semana que vem, Ah, uma legal, vou fazer. falando sobre isso. Vai ser bem bacana, porque é uma vivência super rica, Top. fácil de usar e todo mundo vai gostar. Então, Ah, para eu quero terapeuta, para fazer isso aí. paciente, André a gente Félix, meu agrega amigo, todo mundo. ele disse que tá fascinado com a hipnose. Começou a Ah, ler, maravilha, que estudar. bom. Aí, ó, tá vendo? Ele é Ah, médico, né? é Faz dor. E fascinante. aí? Até Ele hoje falou eu que tá fazendo tô. em todo mundo lá, na Ah, clínica que dele, bom. para aprender, né? A gente é os Claro, com cobaia, certeza. né? Eu faço tudo na Tem que minha casa, fazer. né? Se não fizer, não Legal. tem por que aprender. Tem que botar em Muito prática. bom. Rafa, prazer te rever. Prazer Muito o meu, bom. Quando eu Márcia. for Muito ao Rio, a obrigado. gente puder se encontrar Com presencialmente. certeza. Vai ser um prazer. E não esquece de postar na sua rede quando tiver os cursos, né? Para galera Vou. aí que queira se preparar, né? Logo E mais aí vou a postar. gente. Tá bom, É, então. tá bom? Obrigada, gente. De Obrigado, nada. pessoal, Obrigado pela pelo carinho. participação. E um Obrigado por abraço tudo. forte, Rafa, e todos Valeu, vocês. Márcia. Fiquem com Deus. E muito obrigada aí pela participação de todo mundo. Tá bom? Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau.